Vamos ver. Eu acho que agora entrou. Ai, ai. Então vamos lá, né? Hoje mais uma live. Eu vou aproveitar para. Eu fiz essa live de hoje de uma pergunta que o pessoal tá fazendo muito aqui no privado. E não dá para responder, sabe? Sem dar um contexto, sem entender melhor como que funciona. Então vamos lá. Seja muito bem-vinda. Aqui discutimos temas para o empoderamento da mulher que irão ajudar mulheres casadas ou em um relacionamento sério a resolverem as brigas e conflitos do relacionamento. Eu sou Caroline Valadares e o tema de hoje é sobre as crenças construídas na infância que impactam no relacionamento. Nessa live, não irei abordar sobre a forma correta de criar filhos, tá? Nesse vídeo, você vai entender alguns gatilhos que são acionados e a origem deles que acabam influenciando como você enxerga o mundo e como que você toma algumas decisões, tá? Se você quer resolver seus problemas atuais, é preciso olhar e compreender efetivamente aonde consiste esse problema, porque cada problema que apresenta na sua vida é uma repetição daquilo que aconteceu lá na infância. Vem repetindo e enraizando essas crenças, tá? E você foi crescendo e agindo de acordo com premissas que marcaram de forma inconsciente a sua percepção da realidade. Então, quando a gente olha lá para a nossa infância, pode ser que você lembre de pais que mostravam insuficiente capacidade de amar. E aí o que aconteceu? Você colocou o óculos nessa criança. E qual vai ser a percepção que vai construir dentro dela? Que ela, para que essa relação entre ela e os pais dê certo, e ela não seja abandonada, porque o maior medo de todos nós e que nos acompanha até o final da vida, né, é o medo de ser abandonado. E para a criança, ela não tem uma estrutura emocional igual nós adultos, para enxergar o todo, para ter uma visão de analítica. Então, para ela é o que? Se eu perder quem me cria, eu corro risco de passar fome. Então, ela está mais ali focada o quê? Na questão da necessidade básica. E a partir do momento que você está ali num lar ou foi criado num lar que os seus pais nunca tinham tempo para você, aí você não abraçava, seu pai vivia trabalhando. Qual foi a leitura que você teve disso? Que para que eu não seja abandonada, eu preciso chamar a atenção. E aí que muitas coisas começam a vir de lá para cá, né? Lá de trás, isso vai apresentando e refletindo hoje na nossa vida adulta. Ou eu vou depois citar um exemplos, histórias para entender tudo isso, tá? Ou vamos pensar assim, pais muito rigorosos, que esperavam que você tivesse um comportamento ou uma obediência impecável. É a caricatura da princesa, né? Que sabe quando aquela criança assim, que ninguém não incomoda ninguém, que ela até chega a ser invisível, de tão boazinha que ela é. Então, só que aí ela não tem aquela estrutura emocional para dizer para os pais assim, espera aí, eu não sou essa pessoa. Essa pessoa que você quer não existe. E eu não vou ser assim. E não vou atingir a tua expectativa. Não, a gente tem a necessidade lá atrás o quê? De sempre estar agradando nossos pais. E aí, olha para essa situação em que os pais esperam a criança perfeita e ela fica precisando sempre se esforçar ao máximo para alcançar a altura das exigências dos pais. Então, para que
essa relação funcione, e pode acontecer dois caminhos. Ou essa criança na vida adulta, né, ela virou o quê? Ela escolhe, eu vou querer estar na altura das exigências dos meus pais para satisfazer eles, ou eu vou querer estar a essa altura, mas eu sei que eu nunca vou atingir eles. Mas eu vou fazer para eu não ser castigada. E aí se coloca uma posição que na criança perfeita, a criança boazinha, a criança que não dá trabalho e não incomoda e tudo, ou até mesmo não vou ser castigado igual meus irmãos, e assim os pais, assim ela pensa assim, se eu ser assim, meus pais vão olhar para mim, eles vão me amar e me dar atenção. E aí o que acontece? Essa pessoa que foi assim, ela cresce com os sentimentos reprimidos. E todos os desejos e sentimentos que chocam com as expectativas dos pais, o que ela faz? Ela reprime. Isso para que não conflite com as expectativas daquelas pessoas que são os pais, né? Que na visão dela são pessoas irrepreensíveis, são pessoas perfeitas. Então, eu reprimo as minhas emoções, eu reprimo o que eu penso, eu reprimo meus desejos, para que eu possa atender às expectativas deles. Só que qual é a consequência disso, né? Muitas vezes é o que? Não conseguir lidar com a raiva. Então, vamos pensar assim, a raiva aqui, né? Não conseguir lidar com a raiva. A raiva é um sentimento que ela é importante para a nossa vida. Porque se eu uso ela de uma forma que é ela que vai me ajudar o quê? Eu me afirmar, eu dar um basta em algumas situações, eu me movimentar, eu impor limites. E veja a questão aqui, como que ela vai além, né? Quando eu cresço, que eu preciso ser uma pessoa perfeita, então na minha cabeça eu penso que eu não tenho o direito de expressar raiva. O que os outros vão pensar de mim, né? Então você fica sempre buscando atender essas expectativas dos outros, e aí você acaba muitas vezes sendo essa pessoa que não consegue lidar com esse sentimento, primeira coisa, né? Porque na verdade você reprimiu tanto as suas emoções que na verdade você também não sabe lidar com essa emoção, e também muitas vezes você também não consegue impor limites. E uma conhecida minha mesmo, por exemplo, ela usou a raiva para colocar limites em um relacionamento que era um pouco abusivo. Então tá vendo assim que usando as emoções da forma certa, você consegue sim ter coisas positivas. Então, quando sentimos raivas, ela leva a gente para algum lugar, certo? Então, toda vez que você se expressa e não tem a afirmação de seus superiores, que no caso aqui que a gente estava mencionando na infância, né? Nossos pais, com o tempo que você aprende, né? É melhor eu suprimir essa raiva, assim eu não preciso aprender a lidar com esse sentimento, porque toda vez que eu penso em me impor, eu estou desagradando meus pais. E na vida adulta você faz o mesmo, para não lidar com a sensação de se impor. E aí começa a desenvolver crenças como: eu não posso me defender, eu não posso ficar com raiva, eu sou inadequada, eu preciso me adequar a esse ambiente, senão serei aceita. Eu não posso ter vontade própria, porque toda vez que eu tenho essa vontade é reprimida por causa de uma pessoa que, em tese, eu penso que é maior do que eu. Entende? Tá vendo que a raiz, muitas vezes a raiz do teu problema aí tá o quê? Tá lá atrás. Porque vai acontecendo coisas à medida que você vai crescendo, que às vezes vai reforçando isso. Então,
Um exemplo, né, pode ser igual quando você se sente que você era incapaz e aí aconteceu alguma coisa lá na tua infância, pode ser qualquer coisa, pode ter gerado algum trauma, e aí você se sentiu desconfortável com uma determinada situação. Um exemplo, eu tive uma nota baixa e aí eu fiquei apavorado, como é que eu ia falar isso pra minha mãe, né? E aí isso ficou tão ali no teu inconsciente daquela reprovação e daquela rejeição que vai se repetir na vida adulta, né? Se fez o vestibular, não passou, aí vai confirmando, realmente eu sou a pessoa incapaz. E veja que isso começou a ser instalado lá atrás. Então, muitas vezes, para que a gente possa dar um novo olhar, muitas vezes não, né? Para a gente dar um novo olhar para esse sentimento negativo que te paralisa, a gente precisa atacar o quê? A raiz. E aonde está a raiz? Está lá atrás, lá na tua infância, né? Então, à medida que a gente vai crescendo, vai reproduzindo comportamentos da infância na vida adulta, e a vida adulta é uma projeção da infância. Então, se você não olhar para a infância e não ressignificar lá atrás, você está o tempo todo repetindo os mesmos padrões. E se eu não coloco voz se eu não coloco voz na infância e continuo não fazendo quando adulto, então realmente vai ficar difícil impor limites, falar suas vontades, de não ser uma pessoa insegura, de tomar as decisões por si só, sem pedir opinião de todo mundo, entende? Então, tá vendo assim o impacto, tanto que é grande? Então, se eu não sou uma criança obediente e comportada, o que você pensava? Eu serei castigada e rejeitada. Então, deixa eu me adequar. Era exatamente essa leitura que você fazia. E normalmente o que acontece quando esse tipo de essa criança chega na adolescência? Ela pode virar uma rebelde, que ela quer combater tudo que recebeu ali dos pais, como se fosse uma guerra, ou uma adolescente conformada, que baixa a cabeça para tudo, que quer se adequar a todos os ambientes, que vai querer beber para entrar naquele ambiente de colegas, que não vai saber se impor se ela for a única pessoa dos amigos ali que não beijou na boca. Então ela vai fazer o que? Ela vai beijar na boca para ela conseguir o que? Se adequar ao grupo. Então, veja que é o que? Ela vai para os extremos, que isso é extremista, né? Eu tive uma infância ali que era rígido, tinha várias coisas ali, e aí quando eu chego na adolescência eu vou pro extremo, né? Eu cedo tudo e me anulo praticamente para me adequar, para eu ser aceita, ou eu me rebelo e aí eu não tô nem aí pra nada. E assim, nenhuma das duas coisas é boa, né? Porque não existe um equilíbrio aqui. Existe um sofrimento, na verdade, né? Quando indiferente se é rebeldia ou é conformidade, você acaba virando refém desse sistema que você mesma criou. E isso te aprisiona. Então, por isso que não é legal esses extremos, né? Então, quem foi você na adolescência? O que você trouxe da infância que fez você ser adolescente nos extremos? É isso que você precisa olhar lá atrás para você conseguir fazer mudanças agora, tá? E aí, a lente da nossa infância, ela é determinada pela experiência... desculpa. A lente da nossa infância, ela é determinada pela experiência de ter sido dominada pelos nossos pais, que eles são os maiores, né? Eles são, eu diria assim, na hierarquia, eles são maiores que a gente, né? Então, não significa ter uma relação de medo, né? Porque para quem tem uma idade maior, né, por faixa dos 50 anos, provavelmente lá na tua época
o que acontecia? A regra era o quê? Ninguém fala aqui. Se você está debaixo do meu teto, você vai ter que me obedecer e ponto final. Não existia diálogo. E isso é o quê? Não é uma relação de... não é relação de... É uma relação de medo entre os pais, né? Porque assim, ou você faz, ou você é castigada. E aí, muitas vezes, o que desenvolveu aí em você é que existe só dois tipos de pessoa. O dominador ou o submisso, né? Então, ou eu me adequo, eu me rebelo contra tudo isso, e aí acaba ficando nesses extremos, que é o que a gente comentou aqui. Então, se eu quero resolver os meus problemas atuais, eu preciso olhar e compreender no que efetivamente consiste esse problema. Porque cada problema que apresenta hoje na tua vida é uma repetição daquilo que aconteceu lá na infância. E aí vem repetindo e enraizando as crenças. E aí você pode estar perguntando, mas cara, e agora? Como faço para parar esse tipo de comportamento? Você precisa ressignificar. É olhar com outros olhos, porque hoje você é um adulto e já tem estrutura emocional para isso, tá? Então, quando a gente permite que a nossa criança ferida fale, a gente consegue se reconhecer e ver quais são os gatilhos que despertam na gente e essa criança acaba aparecendo, né? Então, e outra coisa, por que muitas vezes nós fugimos dessa criança e de olhar para ela? Porque cada vez que eu olho para ela, eu acabo despertando o que? A dor. Porque quanto mais eu me aproximo dela, mais eu entro em contato com aquele momento lá atrás, onde eu me senti rejeitada, onde eu me senti que eu não tinha importância, onde realmente eu não me sentia respeitada, sabe? Mas só que qual é o problema? Quanto mais você não olha para essa criança, mais ela vai querer te chamar a atenção. E como que ela te chama a atenção? Através de sintomas, que são que relacionamentos que não vêm, relacionamentos que não dão bem. No seu trabalho você não consegue dar continuidade nas coisas, paralisia decisória, não consegue cuidar da sua saúde. Quando está ansiosa, come um pote de chocolate, aceita migalhas afetivas. Tudo isso significa que você não quer lidar com essa criança ferida. Então, quanto menos atenção você dar para ela, mais ela se manifesta através dos sintomas. E veja que assim, ó, o tanto de reflexo que isso acontece, né? Então, por que eu dou as costas para minha criança ferida? Porque ela me aproxima da dor. Cada vez que eu dou uma olhada para ela, para essa criança, eu sinto dor. E para que eu não sinta essa dor, eu deixo ela lá trancada, deixo ela lá aprisionada na panelinha de pressão. Só que às vezes a panela de pressão explode. E quando explode é tenso, sabe por quê? Porque a gente entra no modo infância, perde a razão, faz birra, paralisa, você começa a achar o quê? Que o mundo gira ao seu redor. Entende? Que assim, é aquela coisa, né? Eu não trato a raiz do meu problema. E aí acontece, às vezes, uma coisinha e eu acabo estourando. Eu acabo apertando esse gatilho emocional, que é essa criança birrenta lá atrás, que lá atrás ela já tinha um problema, tá? E então você precisa começar a fazer exercícios de escutar a sua criança ferida e ver o que ela tem para dizer. Porque ela fala o tempo inteiro com você. E você não escuta. Olhe para os sintomas que estão apresentando na tua vida porque ela tá gritando aí com você através de sintomas, tá? E se você agora, depois de tudo que eu fui falando aqui,
quais os sintomas que você percebe que aparecem na vida de vocês e são decorrentes dessa criança que não está tendo atenção, né? Um exemplo, né? É aceitar migalhas afetivas. Começar a pensar, por que eu fico aceitando migalhas afetivas? O que esse sintoma me diz, tá? Eu tive uma cliente mesmo que às vezes você vê assim, são coisas que as pessoas falam, tem coisa que prega e tem coisa que não prega, e não tem como saber que nós somos seres individuais, né? Mas eu atendi uma cliente que ela cresceu ouvindo que ela era patinho feio. E aí, era uma coisa assim que parecia assim que era uma brincadeirinha, que não era pra machucá-la, sabe? Só que isso foi gerando crenças nela, que era o quê? Ai, eu não sou bonita, eu não sou atraente, eu não sou uma mulher suficiente para um homem realmente me querer, me desejar. Veja assim, olha o impacto disso, sabe? Na vida dela. E ela casou. E aí, quando ela casou, teve muitos problemas. E aí, isso aí acabou impactando de forma significativa na sexualidade dela. Porque daí, assim, ela se sentia tão feia, tão uma mulher, assim, que não era atraente, que ela achava, assim, que, meu Deus do céu, eu tirar a roupa? Jamais, sabe? Então, a relação dela com o próprio corpo, com o espelho e com a sexualidade dela era muito prejudicada. E o resultado, vocês podem até imaginar o que aconteceu, né? Realmente, o relacionamento não deu certo. E aí, nisso, a gente começou os atendimentos e aí a questão é muito profunda, até encontrar a raiz do problema. Então, quando a gente conseguiu identificar onde era lá atrás que estava acionando esses gatilhos, e aí olhar para todas as frases que ela ouvia e ressignificar. E o que é isso? É o que? Você escrever no papel tudo que está lá marcado lá no teu íntimo. E veja bem, tá? Às vezes, eu não sei, às vezes você queira compartilhar com alguém, mas assim, às vezes aquilo, para outra pessoa, olha aquilo e fala assim, nossa, sério que isso te gerou tanto impacto? Mas para você gerou, e tá tudo bem, sabe? O que você tem que entender, ok, se isso tá impactando a tua vida de alguma forma, é olhar para isso agora, encarar isso agora para poder ressignificar e você ter uma vida diferente daqui para frente, sabe? Porque senão vai acontecer igual essa minha cliente. Ela não estava conseguindo se relacionar novamente. Ela, toda vez que ela começava a achar algum cara interessante, não ia pra frente, porque ela acabava se gerando aquele medo da experiência que ela teve já com o marido e tudo, o ex-marido, né? E tudo mais. Então, assim, veja assim, em que estágio, às vezes, você também pode estar se colocando ali como inferior, como uma pessoa que não tem a importância, que você sempre é rejeitada, sabe? Então, liste todas as frases que foram ditas para você lá atrás e que hoje acaba acontecendo alguma coisa e aperta esse gatilho e aí você aquela criança ferida que tá lá aprisionadinha lá dentro da panelinha de pressão, ela não exploda, tá? E é muito importante você tratar isso para que você mude o teu hoje, tá? E como aqui é relacionamento, agora nós vamos para casal, né? Vamos pensar casais com crenças diferentes, né? E como essas crenças interferem nas relações, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar assim que aqui eu tenho a Raquel, tá? E o Marcos, tá bom? Então, vamos começar pela criação aqui do Marcos, tá? Então,
O Marcos, ele começa a fazer uma dieta. E aí ele pega e fala assim para Raquel: Raquel, eu não vou conseguir ir ao mercado. Você consegue ir no mercado e comprar pão integral para mim, para que eu possa tomar café? E ela responde para ele: tá bom, Marcos, pode deixar, amor. Pode deixar que eu vou comprar o seu pão. E aí ele chega em casa, adivinha? A Raquel esqueceu de comprar o pão integral dele. Aí, veja bem, aqui a briga começa. Porque daí ele pega, ele explode, ele senta de braços cruzados, ele faz bico, ele fala um monte de coisa pra ela, que ela só vive esquecendo as coisas, que ela não presta atenção nas coisas. E aí isso aí torna eu diria assim, uma guerra entre os dois. E veja, ela só esqueceu o pão, né? Agora, vamos entender qual foi o gatilho que foi acionado aqui quando a Raquel esqueceu de comprar o pão integral do Marcos. Então, o que acontece? O Marcos, ele tinha pais que não tinham tempo para ele, tá? Porque os pais dele tinham mais 2 filhos além dele. Eles trabalhavam demais. E diziam para ele assim, ó: a única coisa que eu vou deixar para você e os seus irmãos é a educação. Conhecimento ninguém tira. Então, os pais dele trabalhavam duro para dar essa educação para ele. A mãe dele vivia estressada e sobrecarregada, porque além dos 3 filhos, ela ainda tinha que trabalhar para ajudar com as despesas da casa. E aí, quando ela chegava de noite, ela não tinha tempo, ela não tinha paciência, não tinha amor e nem atenção para dar para os filhos, porque a coitada estava esgotada. E, por outro lado, o pai dele também não podia compensar a ausência da mãe, porque também trabalhava feito louco, porque tinha que pagar a escola para os 3. E aí, porque pro pai dele é o que ele pensava, né? Eu não quero que o meu filho tenha a dificuldade financeira que eu tenho. Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Porque como pais, o que a gente quer? A gente quer o melhor para o nosso filho. Então, era isso que para os pais dele, assim, eles estavam se dando o melhor. Eles querem dar educação para eles, que para eles a melhor coisa que eles podiam deixar de herança para o Marcos e para os irmãos dele era a educação. Só que daí, por causa do distanciamento físico e emocional que os pais dele tinham com ele, o Marcos começou a ter a necessidade básica dele negligenciada. E aí o que acontece? Ele teve a necessidade básica dele, que é a conexão e a autoestima frustrada. Então, a partir disso, dessa situação que foram repetidas várias e várias vezes, ele foi desenvolvendo a crença que eu não sou bom o suficiente e que eu não sou tão importante. E o que ele fez? Ele foi crescendo e agindo de acordo com essas premissas. E isso marcam de forma inconsciente a percepção dele de realidade. Então, por isso que assim, as nossas crenças é como se fossem os nossos óculos, e aí ela altera a nossa percepção da realidade, das coisas. Porque assim, para quem não tem essa crença igual ele aqui, poderia simplesmente às vezes pensar assim: poxa, ela só esqueceu o pão. Mas aí o que acontece? O que aconteceu aqui nesse caso? Quando a Raquel esqueceu de comprar o pão, ele se sentiu aquela criança lá atrás que era invisível. E aí toda vez que acontece isso, o que acontece? A criança birrenta dele aparece. Aí a hora que a emoção é mais forte do que a razão, e aí ele explode. Explode por coisas pequenas. Por isso que às vezes, se você é assim aí, às vezes coisas que para outras pessoas podem ser pequenas, ou julgo até que podem dizer assim, insignificantes, às vezes você estoura.
Por quê? Porque apertou um gatilho emocional lá de trás, lá na minha infância. E aí, mas aí, por que eu explodo agora? Porque para nós, os nossos pais são seres irrepreensíveis e são seres perfeitos. A gente se espelha neles. Então, eles estão lá no pedestal. Então, eu fico com aquele sentimento ali guardado, preso, eu me sinto invisível, sem importância, mas eu tô aqui e respeito ele. Só que quando é o outro, o que acontece? Tem pessoas que vai ter a atitude do Marcos, que é explodir mesmo, e aí vai virar a baiana, né? E vai ter pessoas que vai ceder e vai continuar com aquele coração, sabe? Partida ali doendo, né? Então cada um lida com suas emoções de alguma forma, mas isso é um perigo, porque essa panela de pressão, se você não olhar a hora, ela vai explodir, né? Então, agora vamos pensar na Raquel, né? A Raquel, ela já teve uma infância diferente. A Raquel, ela já foi muito cuidada pelos pais. Ela teve pais amorosos. Ela estudava em uma boa escola. Os pais chegavam em casa, largavam o celular, ficavam com ela. Tinha tempo de qualidade para ela, conversavam com ela, mas os pais dela tinham expectativas altíssimas em relação a ela. Então, ela vivia dentro de uma caixinha de regras, né? Tinha hora para chegar, tinha hora para sair, tinha hora para estudar, tinha hora para dormir. Ela não podia namorar fora de casa. Ela tinha que namorar ali sentadinha no sofá de casa. Ela tinha limites que eram muito rigorosos. E aí, o que ela sentia? Por mais que eu faça, nunca eu vou estar suficiente para os meus pais. Porque sempre que eu faço alguma coisa, vem uma crítica. Eu recebo mais críticas do que elogios. Então, quando ela acordava, a mãe dela, em vez de dizer bom dia, já falava o que para ela? Levanta e escova os dentes, porque você não vai chegar na escola com esse bafo, né? E aí ela ia, se arrumava toda, né? Toda princesinha. Aí quando chegava na sala, a mãe dela olhava pra ela e falava assim: e esse cadarço? Você não vai chegar na escola com esse cadarço desatado? Sabe? E aí, pra ela, foram criando crenças. E essas crenças, o quê? Que ela recebia por mais que ela tinha esses pais amorosos, só que iam acontecendo coisas que ela sentiu o quê? Que ela era mais criticada do que elogiada, e que ela nunca ia atingir essas expectativas, que ela nunca ia ser suficiente para os pais dela. E aí, o que aconteceu aqui? A criança dela não foi respeitada. Então, a necessidade básica dela de reconhecimento, autoestima e autodomínio não foram respeitadas. Então, se você for parar para pensar, mas que raio tinha a ver, né? A questão do cadastro, né? Mas enfim, é só um exemplo para você entender o contexto do que eu estou explicando aqui, tá? Então, o que a gente precisa entregar para os nossos filhos é o quê? Autonomia, para que eles também possam sofrer as consequências, né? Que às vezes é o caso aí do cadastro, né? Ia dar alguma cagada, né? Mas assim, veja aqui, ó, eles tiveram pais totalmente diferentes, né? Ela, pais amorosos, mas que ela sentia que para fazer parte do amor deles, ela precisava ser perfeita. E ela vivia numa caixinha de regras. Então a Raquel, ela começou a internalizar o quê? Com esse contexto. Eu não sou boa o suficiente. Eu preciso me adequar. Eu sou inadequada. E aí, a irritação e críticas que o Marcos faz para ela, o tempo inteiro desses pequenos esquecimentos, né? Agora no nosso exemplo aqui, ela esqueceu o pão, mas assim, esqueceu o pão, esqueceu de pagar uma conta. E toda vez que ela esquece alguma coisa aqui, e lá vem ele e critica, isso vai o quê? Vai direto lá na feridinha dela. Vai lá naquela criança ferida lá atrás, e dispara aquele gatilho, o quê?
poxa vida, nada tá bom, né? E aí, como ela se sente diante do marido, ela se sente pequena, inadequada, insignificante e que nunca dá conta, sabe? Olha só, agora começou a ficar interessante, né? Quando entra a historinha, vai clareando, né? E aí, como ela reage aqui nesse caso, né? Ela grita, ela chora, ela rebate o que ele está falando até que ela seja a última palavra, né? Porque assim, ó, já que ela não teve voz lá atrás, né, que ninguém respeitava a opinião dela, ela tinha que se encaixar. Então, aqui muitas vezes é isso que acontece. Então, ela vai pro fight. Vai pro fight aqui com o marido, né? Então, a última voz é a dela, né? Ela tem a razão. Então, você consegue perceber aqui o poder das crenças sobre nós? Aqui é só um exemplo. Então, muitas coisas podem estar acontecendo aí no teu relacionamento que você explode, que geram brigas e conflitos aí. Por quê? Porque ainda existe essa criança ferida lá atrás. E aí você construiu várias crenças que podem ter sido como a do Marcos ou a da Raquel e que vão só reafirmando, reforçando essas crenças que chega a determinados momentos, em vez de você conseguir ter controle emocional, você acaba estourando, você acaba brigando, você acaba realmente não conseguindo ouvir a outra pessoa, ter um diálogo, e você não consegue mesmo, porque a partir do momento que a panela de pressão explode, a sua razão vai embora. E aí a tua emoção vem. E quando a emoção ela tá mais alta que a razão, infelizmente a gente não tá no momento propício para resolver nenhum problema, tá? Então, as crenças é como se fosse um sistema operacional das nossas emoções. É como se nós fôssemos um grande computador muito complexo que tem o racional e o emocional. E toda vez que a gente não dar voz para essa criança ferida, essas emoções, elas vêm à tona, tá? Que é no caso aqui que a gente está falando das brigas, né? As crenças são nossas lentes que nós enxergamos a nossa realidade. Então, veja bem, sabe? Por que eu falo que as crenças são os nossos óculos? E muitas vezes pode estar distorcido, porque pode ser em um outro contexto, pessoas que tiveram histórias diferentes ou que não tiveram essas crenças negativas tão fortes, simplesmente iria chegar, se fosse o caso, chegasse em casa, a mulher esqueceu de comprar o pão, tudo bem, eu vou lá e compro o pão agora, não é motivo de briga. Só que assim, entenda que isso aqui são situações que podem sim estar apresentando na tua vida. E se não apresenta assim, nos teus relacionamentos, nesse caso de brigas calorosas ou de falar muitas vezes o que não quer e vai falando coisas assim que depois se arrepende, podem estar apresentando sintomas, como eu disse anteriormente, que é negligência na saúde, que é compulsão alimentar, eu tô nervosa, tô ansiosa, eu vou me entupir de doce. Então, tudo isso são anestesias e sintomas que alguma coisa não está bem. E aí você precisa olhar para isso. Vamos pensar em outro contexto, tá? Vamos pensar na Joana, tá? Vamos pensar que a Joana, ela já foi criada em um lar que ela podia fazer tudo que ela queria, tá? Então, ela tinha tudo que ela queria, tudo. Aí, o que acontece com uma pessoa assim? Que se ela veio de uma criação que não tinha limites, então ela cresce achando que tudo que ela quer, ela merece. Porque ela não veio do ambiente de reprovação ou de negligência. E aí ela começa a achar o quê? Que
não tem problema, eu não preciso me esforçar para nada, que as coisas venham até mim, sabe? E aí ela acha o quê? Que ela não precisa se esforçar para ter as coisas, porque eu tenho tudo, sabe? E aí o que acontece aqui é uma pessoa que ela super se autovaloriza demais, sabe? Que ela parte sempre pelo princípio que eu mereço tudo e eu quero tudo. Só que daí aqui, qual é o problema de alguém assim? Porque uma pessoa assim, ela é aquela pessoa que eu posso ser o que eu quiser e ter tudo o que eu quiser. Ela acha que ela não precisa de terapia. Ela não sabe se relacionar com as pessoas, porque ela não sabe ceder, né? Afinal, né, ela tem tudo, teve tudo na vida. Ela não passou por frustrações, ela não passou por limitações, ela não teve essa experiência. Então ela não sabe ceder, então ela não sabe se relacionar com os outros. Ela deixa de fazer muitas coisas. Por quê? Para não precisar lidar com a frustração. Porque ela não sabe lidar com isso. Já afinal, ela tinha tudo na vida, né? Não tinha limite nenhum em casa, né? Então, ou não consegue lidar com o término de relacionamento, porque não consegue ser rejeitada. Então, afinal de contas, ela teve tudo na vida. É um adulto que não sabe perder. É a criança mimada que não consegue se adaptar a mudanças, não consegue ser flexível. E aí você fica, tá vendo assim a importância assim de entender o que era lá atrás, os comportamentos que você tem hoje. E veja bem, gente, tá? Pelo amor de Deus, eu não quero de hipótese alguma aqui falando, ficar jogando pedras nos pais, até porque eu sou mãe também, tá? Aqui a ideia é o quê? É você entender quais são os comportamentos que você tem hoje que influenciam no teu relacionamento, na forma que você é, na forma que você lida com a vida, que você precisa olhar com atenção para isso e fazer alguma coisa. E entender a raiz do problema. Porque se você não tratar a raiz do problema, você não vai conseguir mudar, sabe? E assim, a gente precisa, mesmo você tendo essa clareza, a gente precisa entender que os nossos pais sempre, eles querem nos dar o melhor. Eles querem trazer o melhor pra gente. E eles também foram influenciados. Então, eles tiveram os desafios deles, eles também tiveram os traumas deles, eles também têm as crenças deles. E aí, a gente precisa olhar para isso de forma amorosa, tá? E entender também eles, tá bom? Então, assim, ó, é igual eu disse lá no início da live, eu não estou aqui de hipótese alguma para dizer o que é criação certa e criação errada. Aqui é para você entender essa questão dos comportamentos, tá bom? E sempre que você, que vinha aquela questão assim, que começa a doer, poxa vida, meus pais não me davam atenção, trabalhava o tempo todo. Se pergunte, por quê? E responda, né? Pode ser o quê? Porque eles queriam dar uma boa educação, né? Porque eles achavam que ninguém tira conhecimento. Porque eles queriam que você não tivesse dificuldade financeira. Então perceba assim, quando você olha com amorosidade, você vai conseguir entender melhor eles, sabe? E aqui a ideia é você olhar para os impactos e ressignificar, tá? Para que você consiga mudar a tua realidade agora. E fica mais fácil olhar tudo isso de uma forma amorosa. E para você compreender essas influências que você traz para a sua vida, você precisa olhar para os seus pais como seres que não são imperfeitos ao longo da vida, sabe? Ou não, você precisa olhar para eles como seres imperfeitos. Desculpa, só retificando. Então, qual é a nossa responsabilidade aqui? É impedir que isso continue nas próximas gerações. Porque o que acontece?
Se você hoje, você não cuida disso agora, se você for se autoavaliar, hoje você for pai e mãe, você repete os padrões. E aí o que vai acontecer? Esse padrão vai passar de geração em geração em geração, se você não quebrar esse ciclo. Então, se você acredita assim, Carol, eu não tenho força para lidar com essa minha criança ferida. Então, faça pelos que vêm depois de você. E um exemplo disso, igual, eu tive uma cliente que ela pensava que ela era a salvadora da pátria. E aí, o marido dela começou a adoecer, ficar doente, e ela achava que, nossa, meu marido não morreu ainda, porque graças a mim. Veja a questão, ó, voltando lá no caso lá da Joana, né? A Joana dá assim autoestima demais, né? Como se ela pudesse decidir a hora da morte, né? A pessoa não morreu porque não era hora, mas assim, na cabeça dela, ela pensava, meu marido não morreu por causa de mim, sabe? E aí, ela começou a assumir o controle de tudo. Quando os pais dela, quando ela era lá antes de casar, os pais dela tiveram que viajar, ela ficou cuidando das irmãs como mãe. Quando os pais voltaram, ela continuou sendo a mãe dos pais. E aí, ela finalmente foi mãe. E aí, quando o marido adoeceu, o que ela virou? Mãe do marido. Sabe? E aí, o que acontece agora? O filho dela mais velho tá virando pai do irmão. E aí vai virando esse ciclo. E aí, assim, também pelo outro lado aqui, né? Querer ser a salvadora da pátria é uma carga muito pesada, sabe? Porque vai chegar uma hora que esse fardo é muito pesado e você não vai conseguir carregar mais, sabe? Então, você precisa primeiro salvar você, para depois salvar os outros. E veja, assim, que eu citei várias histórias aqui para que você consiga ver se em algum momento você se identifica. Porque essa criança ferida, ela vai aparecer em algum momento, ela aparece. Só que a gente tenta calar ela. A gente tenta calar ela, a gente tenta não olhar para ela, a gente tenta rejeitar ela, porque toda vez que eu olho para ela, eu sinto dor. Eu sinto aquele sentimento que eu tive lá atrás. Então, olhe para os sintomas e deixe ele falar com você, tá? Regras muito rígidas também impactam na questão da sexualidade. Lembra o caso que eu falei da minha cliente? O caso dela foi o quê? Que foi uma crença que ela era um patinho feio, né? Mas também, se regras muito rígidas, também pode atrapalhar você não ter uma relação natural com o seu corpo, você não conhecer o seu próprio corpo, consequentemente, você não consegue conhecer a tua sexualidade. Então, o que acontece? Nós, mulheres, crescemos o quê? Que a gente tem que deixar, né? Principalmente aí quem é cristã, né? Tem que deixar esse momento depois que casa. E aí você vai sendo reprimida essa sexualidade e muitas coisas, por exemplo, eu vou citar a questão da igreja, porque existe muito essa repressão, né? Que a masturbação é pecado, que você pensar em outras coisas, que havendo outras coisas é pecado. Então, existe um bloqueio muito grande ali da sexualidade da mulher antes de casar. Aí, de repente, você se vê casado e aí vem aquele negócio, né? Entre quatro paredes, né? Ninguém vê. Só que aí, o que acontece? Tu passou a vida inteira sendo bloqueada ali a tua sexualidade. Então, quando eu não tenho uma boa relação com a minha sexualidade, eu vou me tornar uma pessoa insegura, uma pessoa que eu não tenho autorrealização, uma pessoa que eu não tenho relacionamentos. Só que isso começa aonde? Lá atrás. Lá atrás, tá?
Então, se eu não olho com outros óculos para essas regras e valores que foram implementados na minha criança, lá na infância, eu jamais terei uma relação natural com o meu corpo. Eu jamais terei uma relação natural com a minha sexualidade. E eu não vou conseguir dominar e controlar as minhas emoções. Coraçãozinho aqui, ó, pra vocês também. E só pra não... Vamos pra última historinha, aí eu finalizo. Que eu acho que essa também é importante. Eu recebi tanta pergunta aqui, gente, que eu não tô conseguindo responder, mas eu tô selecionando. E essa live é justamente porque eu recebi uma história bem forte aqui, que eu acho que essa live vai ser importante para muita gente. Então, uma outra crença que às vezes você cresceu com ela, que todo homem é safado. E aí, pode ser que o quê? Quando você era criança, a sua mãe ficava desabafando com você sobre o seu pai. E aí você só tinha 8 anos. E aí você começa a enxergar o seu pai através dos olhos da sua mãe. E isso faz uma imagem falsa sobre o seu pai. Aí só que o que acontece? Você é filha dele, você não é esposa dele. E aí você começa o quê? A generalizar. Então você joga essa projeção pro resto da tua vida. E aí você acaba olhando para todo homem e fala assim, homem não presta. Viu? Que doideira, né? Lá de trás o negócio começou a ser plantado. Então, ressignificar é uma forma de você ter uma imagem realista sobre os nossos pais. E por quê? Quando a gente é criança, nós somos programados para confiar nos nossos pais como seres irrepreensíveis, como seres bons e corretos, porque nessa fase não tínhamos estruturas emocional formada. E perceber os defeitos que nossos cuidadores têm e lidarmos com isso vai nos ajudar na vida adulta. Então, assim, lá na infância, se você observar uma criança pequena, ela olha a filha olha pro pai e fala assim, nossa, meu príncipe, né? Ou o filho olha pra mãe, ai, minha rainha, né? Eu até falo aqui em casa, nossa, eu acho que eu nunca tive um olhar tão apaixonante igual dos meus piá pra mim. Então, assim, é uma coisa normal, né? Eles não têm estrutura emocional ainda. Então, é normal você, na infância, ter essa visão. Só que isso não pode continuar, ok? Na vida adulta. Porque daí, isso aí dificulta você ter uma visão realista sobre os seus pais. E aí, como adulta, eu consigo enxergar os meus pais através da idealização. E o que acaba acontecendo numa situação dessa? Assim, não, eles são seres perfeitos, né? Eu não consigo me desprender deles de forma saudável. E quando eu não consigo me desprender, eu também não consigo ir para onde? Eu não consigo ir para o mundo. Eu não consigo trilhar um caminho próprio na minha vida. Eu fico me sentindo presa, sabe? Por isso que é importante essa visão realista dos pais como seres imperfeitos, que têm qualidades e defeitos, para que você realmente consiga bater asa. Então, por isso que por aí tem muito adulto que casou e aí hoje a sogra ou os pais é um relacionamento, né? Não é a 2, né? É a 4, a 6, né? Os pais e os sogros estão ali dentro, se metendo, sabe? Então, a importância de você enxergar eles como pessoas realistas, até para que você também consiga ver assim, o que eu quero para mim, o que eu não quero, e impor limites. E limites é amor, limites é saudável. E é importante ter limites nos relacionamentos, e ali com o pai e a mãe, e aí para que você também possa construir aqui essa nova família. E que agora a pessoa mais importante para você é quem? Agora é o teu marido, sabe? Então veja que às vezes também essa questão dessa
idealização, que são seres perfeitos que nunca erraram, que tá lá no pedestal, atrapalha para você hoje bater asa. Para você hoje, às vezes você pode estar... a gente está falando de relacionamento, de pais se metendo no casamento, você permitindo isso. Mas pode também ir até além. Pode ser que você queira muito concretizar um sonho e você não consegue. Por quê? Porque você tá ali esperando a aceitação do teu pai e da tua mãe. Tem uma conhecida minha que o sonho dela era trabalhar em outra cidade. No dia que ela realizou, ela adoeceu. Sabe por quê? Porque a mãe dela ficou muito desgostosa dela ir para outra cidade. E adivinha o que aconteceu? Ela voltou. Você vê, ela lutou tantos anos para ter o emprego que ela tanto sonhava. Ela sonhava ir para aquele lugar. E no dia que ela foi, ela adoeceu. E isso é muito forte, sabe? E por onde você começa isso? Você começa, como eu disse lá atrás, gente, não é jogar pedra nos pais, de hipótese alguma. É olhar para eles com amor, olhar que eles têm defeitos e qualidades e ver o que você quer para você, sabe? Porque isso aí é muito sério. Eu já atendi várias pessoas que deixaram de fazer muitas coisas no relacionamento, até concretizar um sonho, porque estava preso naquele amém da mãe, sabe? E a coisa louca, às vezes você acha assim, minha mãe morreu, e acha que você não tem isso. E tem, gente, pasme. Tem isso sim, a gente fica com esse negócio. Se às vezes tua mãe falava muito assim que tal coisa não dá certo, você já imaginava, você já começa a imaginar que ela tá aqui e que ela não vai aceitar, sabe? E muitas vezes essa busca por reconhecimento, por aceitação é tão forte ainda na vida adulta, se você não teve lá atrás, que às vezes você faz coisas querendo ainda a atenção que aquela criança não teve. E aí você acaba ficando ali paralisada, engessada, sem querer realmente dar o primeiro passo para realizar um sonho teu. E veja que assim, por isso que eu falo, os nossos pais tendem a querer nos proteger. Quando eu fiz o meu curso de coaching, lógico, eu estava num bom emprego, ganhava super bem, né? Muitos anos já na área tributária, então realmente é loucura pensar na altura que eu estava em uma transição de carreira. E naquela época eu ainda nem estava tão confiante se eu iria fazer a transição de carreira. E quando eu estava fazendo a minha formação, minha mãe esteve aqui. E aí ela fez um comentário que eu fiquei tanto tempo trabalhando nisso, sabe? Foi até bom estar fazendo a formação, né? Que foi uma coisa que eu trabalhei em mim, pra ter coragem, né? Ela virou pra mim e falou assim, mas Carol, coach não é nem psicólogo, não é médico, sabe? E aquilo me doeu, sabe? Me doeu muito. Porque assim, eu apaixonada, sabe, pela área. E eu pensando assim, nossa, eu me achei agora, assim. Eu gosto muito da área tributária, mas olha, eu me achei. É muito gratificante atender uma pessoa e a pessoa ter a transformação. Então, era uma gratidão, era uma coisa assim que eu tinha, assim, que era surreal, sabe? E aí cada vez que eu ia progredir na minha formação, mais apaixonada eu ficava. Só que toda vez que eu pensava assim eu vou realmente largar a minha profissão atual para isso, eu lembrava da minha mãe, você não é nem médica. Quem é o coach, sabe? E aí eu tive que trabalhar isso em mim. E veja bem, na cabeça da minha mãe, ela tava querendo o quê? Me proteger. Ela queria me proteger, porque eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um monte de conta. Então, na cabeça dela, ela tava pensando nisso. A Carol tá louca.
15 anos de profissão, já ganhando super bem, já no cargo muito bom, largar tudo para começar de novo? Então, veja bem, ela quis me proteger. Mas aí eu deixei engavetado o meu sonho quase um ano. Aí quando no processo do coach, que por isso que eu falo, gente, aqui, ó. Eu recebi uma pergunta aqui que depois em outro momento eu vou fazer uma live, mas assim, tudo que eu faço aqui eu aplico na minha vida. Isso que é prova para você. Que assim, ó, até quando eu me formei, que eu tratei isso dentro da minha formação, aí sim eu trabalhei essa questão que era tudo que estava me incentivando, me motivando e que eu queria sim fazer essa transição. E com o tempo, conforme as coisas começarem a fluir, a minha mãe iria aceitar. E realmente é o que aconteceu, mas ela queria me proteger. Então por isso que eu tô falando aqui pra vocês, pelo amor de Deus, não olhe, eu não tô querendo demonizar a paz, tá? É você ressignificar para que você não fique presa no tempo, para que você não paralise suas decisões, para que você tenha um relacionamento melhor, para que você saiba quando a tua criança ferida ela começar a gritar que você precisa dar atenção para ela e ressignificar. E o teu relacionamento ser um relacionamento harmonioso, para que você não tenha aqueles rompentes de excesso de raiva, excesso de emoções negativas que acabam te levando para coisas que depois você vai se arrepender depois, falar coisas que vai ferir o outro, porque assim, quanto mais eu tenho poder de machucá-la. Infelizmente, gente. Então, o que é importante aqui é o quê? Eu tenho uma imagem realista sobre mim, sobre meus pais, fazer esse exercício, uma imagem realista não vai fazer você desamar os seus pais, tá? Seus pais não são perfeitos, eles são infalíveis, mas você tem que pensar o seguinte: se você só pode amar quem é perfeito, então não é amor, gente. Não é amor, porque não existe ninguém perfeito. E, principalmente como pais, eu falo assim, agora, principalmente que eu sou mãe, a gente erra tentando acertar, sabe? Como um pai e mãe, tá? Então, você precisa olhar para essa criança, dar voz para ela. Esse é o primeiro passo para ressignificar, tá? E aí você conseguir tirar o óculos da infância e começar a olhar a tua vida adulta com a realidade diferente, fazer diferente. E aí, me diz aí, quais são as evidências que mostram que você ainda está com os óculos da tua criança ferida? E ó, que legal, tem gente aqui assistindo lá da minha cidade. Ai, tô aqui morrendo de frio. Ontem fez 10 graus, gente do céu. Hoje que fez abrir um sol. Mas olha, que inveja de você aí que tá aí no Tocantins. Então tá, gente, olha. A aula foi extensa, sabe? É muito intensa, muita informação. Se você entrou depois, eu vou subir ela. Ouça ela depois, porque isso aqui é extremamente importante que eu disse aqui hoje. E isso é fruto da interação que tá vindo no direct, no WhatsApp. Eu tô recebendo muita coisa aqui. Eu não consegui responder todo mundo, mas fique tranquila que eu vou responder. E as histórias que dei para compartilhar aqui, eu vou compartilhar sem citar nome de ninguém, lógico, né? Porque é importante esse sigilo. Fique tranquila, tá? E aí você vê, ó, a importância dessa interação, essa troca, né? Porque é um assunto que provavelmente um dia eu iria trazer aqui, mas foram várias interações e no fim era a mesma origem, que aí eu decidi fazer essa live hoje para abordar esse assunto que é tão delicado e que eu sei que dói. Dói olhar para nossa criança ferida e dói voltar lá atrás
para ver aquilo que tá te afetando hoje. E eu espero que muitas fichas tenham caído aqui e que alguma coisa mude aí na tua vida e que você consiga olhar quando vem esses rompantes, tá bom? E até mais. Um beijo para vocês.